Boa tarde, boa tarde, boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática. É uma grande alegria receber todos vocês aqui no canal Educação. E hoje, turminha, nós daremos continuidade à nossa jornada aqui na linguagem C, tá bom? E aí, pessoal, a nossa disciplina de hoje é análise lógica de programação. E o conteúdo de hoje, né, vocês não se espantem, tá bom? Já vou preparando vocês para vocês ficarem com o coração calmo, tá? O assunto da aula de hoje é o seguinte: é a elaboração de um projeto em linguagem C, certo? Eu sei que vocês estão aí com o coração palpitando forte ainda com o projeto da disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Vocês ainda estão aí com o coração na mão, né? Hoje é o último dia aí para entregar, lembrando vocês. Só que o conteúdo da nossa aula de hoje também é um projeto, viu? É um projeto onde nós iremos colocar em prática, tentar resgatar tudo que nós aprendemos ao longo dessa nossa disciplina, tá certo? Hoje eu vou finalizar o conteúdo, fechar o pensamento que eu introduzi ontem sobre a alocação dinâmica e a alocação estática de memória. Vou trazer alguns exemplos, nós vamos responder algumas questões. E aí, nos últimos momentos da aula, eu vou trazer para vocês também a proposta desse projeto, tá bom? Não se preocupem que nós teremos ainda mais, eu acredito que ainda mais 2 semanas para a gente trabalhar esse projeto, tá certo? E aí, galerinha, vamos aí dar continuidade à nossa aula, vamos começar a nossa jornada de hoje. Pessoal, toda a nossa disciplina ela tem um objetivo de conhecimento, ela tem um objetivo específico e ela tem a proposta da teoria para a prática, tá? Da teoria à prática. O objetivo do conhecimento da aula de hoje é a elaboração de um projeto em linguagem C. Hoje nós vamos conhecer, nós vamos conversar sobre como é que a gente pode criar um projeto em uma linguagem de programação, tá bom? Vocês já viram um pouco sobre o que é um projeto, como escreve um projeto. Porém, um projeto computacional, um projeto de um software, ele é um pouquinho diferente, tá? Porque existe a estrutura do código. Então, nós iremos aprender como criar um projeto de software, né, voltado aí para uma programação. Porque no futuro, os alunos que se identificarem na área da informática com desenvolvimento de software já precisam ter uma noção de como é que se cria um software, tá? Não é simplesmente só a prática, também tem a parte da teoria. A gente precisa também estruturar um projeto, até mesmo para mostrar para o teu cliente, né? O cliente normalmente ele não entende de programação, porém você precisa escrever um projeto para você explicar para o cliente como é que vai funcionar o projeto dele, ou o software, o site, o app que você possa estar desenvolvendo para esse cliente, tá bom? Então é muito importante que a gente compreenda um pouquinho mais sobre como que é possível criar um projeto voltado para a parte de software, ok? E aí o objetivo da aula de hoje é propor para os alunos elaborarem um programa na linguagem C que coloque em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do primeiro módulo. Então, esse projeto ele tem como foco e como finalidade vocês resgatarem mesmo, tá? Vocês terão que pesquisar, né? Vocês terão que revisar o conteúdo visto, vocês terão que revisar as anotações que eu tanto peço para vocês fazerem, vocês terão que revisar todos os conteúdos vistos ao longo do módulo na linguagem C, porque quando a gente está criando um software, a gente precisa fazer comandos desde o básico até, por exemplo, os ponteiros, né, que foi praticamente o último conteúdo que nós conversamos. Outro objetivo, apresentar para os alunos como estruturar um projeto. E aí esse vai ser o foco da aula de hoje mesmo, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês como vocês podem estruturar um projeto para vocês criarem um passo a passo
E aí, imaginem que eu seja uma cliente de vocês, imaginem aí que o professor mediador seja um cliente de vocês, que a gente não entenda o que é um software, a gente não sabe como é que funcionam as programações, mas se a gente pegar o teu projeto e ler o teu projeto, a gente vai entender qual é o objetivo daquele aplicativo, como ele vai funcionar, tá bom? Então, isso aí é muito importante. Não existe nenhuma empresa de software, na verdade, nenhuma empresa de software que se preze começa um projeto sem fazer a parte da documentação, certo? Nós teremos outras disciplinas ao longo do curso de vocês, onde nós iremos falar sobre essas etapas da documentação de um software. Porém, pessoal, a documentação de um software, ela é um documento que explica passo a passo como que aquele software será desenvolvido. E aí nós veremos futuramente que nesse projeto tem as estruturas lógicas, tem às vezes até a imagem da telinha, que quando for realmente um software final. Nesse nosso caso, esse projeto que eu estou propondo para vocês, ele é um projeto mais simples, tá bom? Então, vocês não vão se desesperar. Tudo vai dar certo, tá bom? Esse projeto eu vou trazer sugestões. Na verdade, eu vou trazer 2 sugestões de software que vocês podem estar escolhendo criar, tá? E aí eu vou trazer a base. Eu vou trazer a estrutura principal, justamente para vocês se basearem nessa estrutura, tá bom? Como é o primeiro projeto de vocês, né? Como é a primeira linguagem de programação, a gente vai primeiro caminhar um passo por vez, tá bom? Para ninguém se desesperar e nem ficar nervoso, ok? E aí, galerinha, da teoria à prática, no momento da nossa aula da teoria prática, o objetivo é a apresentação do modelo do projeto e a demonstração de algoritmos prontos para auxiliar a construção do projeto. Então, essa parte aqui é que eu estou falando para vocês não se desesperarem, porque nós daremos o suporte para vocês, tá bom? Tanto eu quanto o professor Hildo, tá? Então, galerinha, aqui nós iremos trazer estruturas para vocês olharem. Ah, é desse jeito que se cria um menu. A professora mostrou o exemplo, então é desse jeito que eu consigo criar o meu menu. Eu não vou fazer igual dela, mas está aqui a estrutura lógica de como é feito. Então, eu posso pegar como base. Ah, essa daqui é a estrutura do for, né, de como selecionar uma opção do menu. Então, você vai utilizar os nossos algoritmos de projeto para auxiliar o projeto de vocês, tá certo? Ok? E aí, galerinha, vamos dar início, tá? À nossa aula de hoje. Como prometido ontem, eu pedi para vocês tentarem fazer essa análise aqui desse código, tá bom? Esse código aqui, ele é um código que, se vocês observarem, para vocês, no caso, criarem ele, vocês deveriam ter colocado algumas coisas a mais que está faltando. Então, de já, se eu copiar esse código aqui do jeito que ele está e colar no meu compilador, ele não vai funcionar, tá bom? Isso daqui eu já falo para vocês, ele não vai funcionar, porque está faltando algumas linhas de código. Alguém consegue me falar quais são as linhas de código que estão faltando para esse software funcionar? Certo? Se chegasse aí uma questão que perguntasse o que seria impresso nesse código, propriamente dito, né? Se nós fôssemos analisar uma linha por vez para saber o que ele ia imprimir na tela, eu teria a audácia de falar que ele não ia imprimir era nada, porque desse jeito esse código não imprime, tá? Porém, aqui eu quero fazer uma observação. Eu quero saber de vocês o que está faltando nesse código para ele rodar. Primeiro ponto. Quais são os comandos que estão faltando para esse código conseguir rodar? Pelo menos ser compilado. E aí, posteriormente, que você adicionar esses códigos que eu já estou falando que está faltando, tá?
qual seria o resultado que seria impresso na tela? Certo? Então, essas duas perguntinhas aí para vocês. Quais são os comandos que estão faltando para esse código conseguir ser rodado, ser compilado? E depois, qual seria aí a impressão final? Lembrando que aqui nós temos vários tipos de estruturas de dados. Aqui, só de olhar assim, eu estou vendo que nós temos variáveis, nós temos ponteiros, tá? Nós temos aí, no caso, algumas estruturas de printar a tela, mostrar alguma informação na tela. Eu já estou vendo que tem aqui uma linha de código que está fazendo a alocação de forma dinâmica. Então, aqui nós temos várias e várias estruturas, certo? Então, de já, eu queria perguntar para vocês, certo? E aí eu estou perguntando e estou relembrando vocês, galerinha, porque isso aqui é até questões de prova, tá? É até questões da prova de análise lógica de programação. Qual é a estrutura, né? Quais são as estruturas básicas de uma linguagem de programação C, certo? Pode ser que surja algum tipo de pergunta nesse estilo para vocês, ou que vocês precisam olhar o código e identificar o que está faltando, tá? Então, vocês precisam aí ter essa observação. Eu estou dando uma olhada aqui no chat, que o pessoal, a Francileide está falando que uma das coisas, né, que precisam ser observadas nesse código que está faltando é a função main. E aí, de já, Francileide, eu já lhe falo que você está correta, viu? A função main, ela não está presente nesse código, e para esse código funcionar, ela precisaria da função main, sim. Então, um dos comandos que estão faltando realmente é a função main. Porém, a função main não é a única que está faltando. Vocês se lembram que eu sempre falo para vocês que a função main ela vem dentro de uma bagagem, vem dentro de uma malinha, e que essa malinha, quando a gente abre essa malinha, tem várias funções disponíveis para o programador utilizar, e uma dessas funções é a main? Pois é, mas quem é essa mala, né? Que mala é essa que está faltando, tá? Me digam aí, glória a Deus, Senhor, que coisa boa. A Francileide hoje está respondendo tudo. Hoje a Francileide está sendo meu ponto, né? Falta a biblioteca. Ah, é a aluna Élida, né? Ah, tá certo. Então, eu acho que a Francileide é a professora mediadora, tá? Então, aqui está falando que a aluna Élida e a Sofia também falaram que está faltando a biblioteca. E estão corretíssimas, viu? As duas alunas estão corretíssimas. Então, vocês acabaram de descobrir aí o desfalque dessa programação. É exatamente o que está acontecendo. Primeiro ponto, está faltando as bibliotecas. Include stdio.h, include stdio.lib, né? Include stdio.lib. Então, pessoal, essas estruturas, essas duas bibliotecas, ou só a stdio.h, elas são extremamente importantes para fazer com que a nossa programação funcione. Então, eu vou colocar até aqui, ó, aqui do ladinho, tá? Include stdio.h. Essa daqui é a biblioteca principal que está faltando. Se tiver, ela já dá certo, tá? Outro ponto que está faltando é a função main. Então, eu vou escrever até aqui ela embaixo, ó. Certo? E a função main, pessoal, se vocês observam, ela tem a entrada, ela tem a abertura da chave e tem o fechamento da chave, certo? Então, todo esse código que está escrito aqui, ele obrigatoriamente, ele precisa estar dentro da main, viu? Então, é como se todo esse código tivesse aqui, ó, escrito aqui, ó, tá? Obrigatoriamente, ele tem que estar dentro da main para ele ser executado. Então, meninas, vocês estão corretíssimas, tá?
Certo? Ok. E aí, galerinha, muito obrigada aí pelo retorno de vocês e pela ajuda nessa questão. Então, de já, pessoal, a aluna Hélida e a aluna Sofia, elas nos ajudaram a encontrar os dois erros que estavam acontecendo, né, as duas partes da programação que estavam faltando. Então, a partir de agora, depois que a gente conseguiu descobrir o que era que estava faltando, então a gente consegue executar o nosso código. Agora, eu quero saber com vocês o seguinte: o que está sendo impresso? Quais são os valores que serão mostrados aí na tela? Imagine aí que nós temos uma telinha de output. Nós temos uma telinha de saída de dados aqui, bem pequenininha, mas dá certo do mesmo jeito. Imagine que essa seja a tela do computador. E me digam o que é que será impresso na tela deste computador ao fim da execução desse programa. Aqui, turma, nós temos, se você já souber a resposta, se você tiver testado em casa, ou se você testou aí com seus colegas na sala de aula, vocês podem, né, os colegas aí juntos, tentarem aí analisar linha por linha de código e tentar verificar quais serão os valores que serão impressos nesse código, tá bom? Por enquanto aqui que eu explico as linhas de código para vocês. Aqui nós temos a declaração de uma variável do tipo double. Aqui nós temos também outras duas variáveis, tá? Que é a variável P e a variável Q. As duas também são do tipo double, porém, essas duas variáveis, elas são variáveis dinâmicas, tá bom? Então, hoje, se eu perguntasse para vocês o que é uma variável dinâmica, será que vocês conseguiriam me responder diante de tudo aquilo que a gente conversou ontem, né? O que é uma variável dinâmica? Vocês conseguiriam me responder essa pergunta, né? O que é uma variável dinâmica? E aí, se você sabe o que é uma dinâmica, você sabe o que é uma estática, tá? A gente conversou ontem sobre isso. As variáveis dinâmicas, elas são apelidadas por um outro nome. Elas recebem um outro nome, mais bonitinho, né? Diferentão. Então, se você sabe qual é o nome que é dado para essas variáveis dinâmicas, e se você sabe o que é uma variável dinâmica, também coloca aí na tela para a gente, tá bom? Vocês podem colocar aqui no chat do IPTV ou do YouTube. Ok, galerinha? E aí, pessoal, foi criado, né, essas duas variáveis. De já eu falo que a de cima é uma variável estática, as duas de baixo são variáveis dinâmicas, tá? E aqui, pessoal, uma das variáveis, que é a variável A, ela está sendo inicializada, tá bom? Ela está recebendo um valor. Ela está recebendo o valor de 3,14. Então, guarda essa informação, porque essa informação já é importante. Aí, olha o que vai acontecer depois disso. O nosso programa já imprime uma informação na tela. Então, ele pede para imprimir o quê? Ele pede para imprimir A. Se ele imprimir o A, então ele está imprimindo na tela o valor que tem armazenado dentro de A. Então, daqui, a gente já começa a matar a charada, tá? A gente já começa a desvendar o mistério. A primeira informação que será impressa nesse caso será o número 3,14. Porém, ainda não é o último, tá? O último ainda não. O programa ainda vai estar rodando, ainda vai estar funcionando, certo? E aí, galerinha, é o seguinte. Posteriormente, nós temos o quê? Nós temos falando o seguinte, olha, P, que é uma variável dinâmica, que eu estou esperando ainda o povo falar o que é uma variável dinâmica, tá? Ainda estou esperando o povo falar o que é uma variável dinâmica. Então, se você sabe, pode colocar aí no chat. Então, P, que é uma variável dinâmica, ela está recebendo A. Só que ele está recebendo A de uma forma diferente. Observem, eu vou até escrever aqui do ladinho para ficar maior para vocês, né, enxergarem.
ele está recebendo, não é A, ele está recebendo I comercial A. E ontem eu mencionei com vocês que toda vez que a gente recebe uma variável utilizando o I comercial, nós estamos fornecendo o endereço de memória daquela criatura. Nós estamos indicando o endereço de memória. Então, aqui P não está recebendo exatamente o valor que tem em A. P está recebendo o endereço onde o valor que está em A está armazenado, certo? É algo diferente, tá bom? E aí, turminha, começa o seguinte, agora P, e aí tem um asteriscozinho, está falando aqui que P está recebendo 2.718. Então, olha aqui, vou até escrever aqui do ladinho, porque esse conteúdo aqui, se a gente não riscar, a gente se perde, viu? A gente se perde. A tem guardadinho dentro dela o número, né, o valor 3.14. É isso aqui que está acontecendo. Aí está falando que P recebe o endereço de memória de A. Ou seja, P ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai criar uma seta que vai direto para o local onde A está armazenando o valor. Aí, nessa parte aqui, ó, está falando o seguinte, olha, sabe aquela referência que P possui? Agora você vai armazenar esse novo valor nessa referência de P. Então, olha o que P vai fazer. P agora vai receber um valor. E aí, P, asterisco, né? Está recebendo o valor de 2.718. Quando isso acontece, aí vem um mistério. P não estava apontando para A. Se P, o valor de P foi alterado, então indica que automaticamente o valor que estava em A também foi modificado. Por quê? Porque P não tinha valor nenhum. P só tinha um endereço de memória que indicava para algum lugar. Se ele recebeu algum valor, ele foi modificado e o local para quem ele estava apontando também foi modificado. Aí, quando nessa parte aqui, ó, pede para imprimir A novamente, o valor que será impresso será o valor 2.718. Por quê? Porque o P atualizou o valor de A através aí da referência, certo? Posteriormente, um pouquinho mais embaixo, o A agora está recebendo 5. Olha aí, A está recebendo 5. Então, o valor de A da variável A, mais uma vez, será modificado. Tá bom? E aí, pessoal, ele pede para imprimir, por exemplo, P, né? Asterisco. Mas P asterisco não estava indicando, né? Não estava sendo indicado para A. Então, se A foi modificado, esse valor também será modificado. Então, aqui no caso, nessa parte aqui da impressão, ó, será impresso, por exemplo, o número 5. Tá bom? Então, galerinha, aqui nós estamos percebendo que aqui a gente está fazendo várias alterações de informações. Só simplesmente mudando o valor que está no endereço. Então, os únicos lugares que realmente estão mudando literalmente o valor é a variável A. O restante, todo o restante está só alterando os endereços, tá bom? E aí, pessoal, eu esperei vocês, mas olha aqui. Turma, deixa eu dar uma olhada, a Hélida, sim, exatamente, né? A Hélida acabou de responder que é um ponteiro, né? Ou um apontador, exatamente. Então, as variáveis dinâmicas, elas são os ponteiros, elas são conhecidas como ponteiros, tá? Então,
É por isso que ela sempre tem uma setinha que aponta para algum lugar, tá bom? E aí, pessoal, essa impressão começa a modificar. E aí vai sendo modificada, vai sendo modificada, vai sendo modificada. E aí a gente começa a analisar um pouquinho melhor como funcionam os ponteiros. Lembrando, o ponteiro ele também é uma variável, porém ele é uma variável dinâmica. É uma variável que não guarda um valor, mas sim um endereço de onde aquele valor está armazenado, tá bom? E ele sempre normalmente aponta para alguns lugares, tá? Ou um ponteiro vai apontar para uma variável, vai apontar para um vetor, mas ele sempre vai apontar para algum lugar, tá certo? E aí, turma, eu trouxe para vocês uma outra estrutura, que essa estrutura eu preciso que vocês tenham muita atenção, porque essa estrutura aqui de já, eu quero falar para vocês que nós iremos utilizá-la no nosso projeto de lógica de programação. A principal estrutura que você vai utilizar no seu projeto será a tal das abençoadas funções, viu? As funções nós iremos utilizar demais, 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 demais. E de já, eu queria falar que tem aluno que já pegou a dica, que praticamente está com o projeto já feito, sem nem saber, né? Porque já responderam algumas questões que eu solicitei na semana passada. Então, os alunos que fizeram aquele desafio da semana passada, que colocaram a resposta lá no grupo, já vou falando para vocês. Vocês praticamente quase já estão com o projeto finalizado. Agora só falta fazer a parte da escrita, tá? O restante do código já está praticamente pronto. Por isso que é importante vocês fazerem uns exercícios. Não importa se é no papel, se é no celular, se é no tablet, não importa. O importante é que vocês façam a atividade. E aqui, galerinha, estou trazendo para vocês uma função. E eu preciso que vocês tenham atenção no seguinte. Eu aqui embaixo, eu tenho a função men, que é a função principal. Aqui é a sua abertura e aqui é o seu fechamento. Pessoal, eu quero que vocês analisem que a função soma1, ela está escrita, tá? Aqui em cima. Ela não está dentro da função men, não. Ela está em cima. Ela pode ser tanto em cima quanto embaixo da função men, tá bom? Dentro da função men, essa função soma1, ela não é escrita. Ela é executada. Ela é chamada. Ela é convidada pela função men. Então, a função men fala assim, olha que legal, eu estou a fim de fazer uma soma. Ao invés de eu ter dor de cabeça para somar dois números, eu vou chamar uma função que eu conheço, uma função nova. Vou chamar a função soma1. Então, nesse caso aqui, a função men, para ela não ter dor de cabeça de ficar repetindo um monte de código, interpretando um monte de código, ela chama já uma função que existe, que está lá em cima, que já existe, está ali, mas para ela funcionar, só pode funcionar se a men chamar ela. E é aqui que está acontecendo. A men está chamando essa função soma1. E está falando, olha aí, soma1. Fica ligado, eu estou te passando dois valores, tá? Esses dois valores que eu estou te passando, que é o valor que está armazenado na variável A e na variável C, são esses dois valores que eu quero que você faça o seu papel, tá bom? Você já sabe o que fazer. Por quê que a função soma1 sabe o que fazer? Porque dentro da função soma1 já tem o código que ela faz. Já tem a operação matemática que ela faz. Ela não vai inventar coisa nova, não. Ela sempre vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, pessoal, dentro de um programa de computadores, é muito comum existirem funções. As funções que já são próprias da linguagem, que no caso o printf é uma função já própria da linguagem C, o scanf é uma função própria da linguagem C, a função men é uma função própria da linguagem C,
Porém, o programador ele pode criar inúmeras funções do jeito que ele quiser. Então, essa aqui, ó, soma 1, é uma função criada pelo próprio programador para sempre somar 1 ao valor da variável. É como se literalmente fosse uma função para incrementar. Sabe o incremento lá do for? Que a gente sempre soma, né? O contador mais. Essa função praticamente ela faz isso, tá bom? Ok? Então, turminha, de já, assim, nesse slide aqui, eu quero que vocês foquem no seguinte, tá? No seguinte de verdade, ó. Que é o seguinte, galerinha. Toda função criada pelo programador, ela é criada fora da main, tá bom? E ela só e somente só pode ser executada se a main chamar. Se a main chamar, ó. Ok? Ok? Então, pessoal, é o seguinte, nós precisamos ter muita atenção com isso, principalmente no momento que nós formos criar o nosso projeto. Se vocês seguirem esse passo a passo que eu estou falando para vocês, vocês só terão um futuro, né, nesse projeto. Só o sucesso, viu? Só o sucesso, que vai ser facinho, moleza, moleza. Então, turma, é importante que vocês tenham bastante atenção. A gente pode criar milhares de funções dentro da programação, mas essa função só vai ser executada se a main chamar. Se a main não chama, não adianta de nada. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso, tá bom? Vou passar aqui para a próxima. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês também esse código para a gente tentar identificar algumas estruturas que eu preciso que vocês façam uma retomada, né? Lembrem desses conteúdos, porque nós precisaremos desses conteúdos no nosso projeto. Por isso que eu estou trazendo alguns assuntos que nós já estudamos. Eu estou trazendo aí os vetores, né, de strings e também as matrizes de caracteres, tá bom? São dois conteúdos que eu sei que eles são bem densos, né? Eles são bem densos, assim. E eu já conversei com vocês que esse conteúdo, a gente não consegue aprender ele em um único módulo, tá? Do curso técnico. Não dá para aprender. Tem pessoas que estudam e que são programadores há muitos anos. E toda vez que você vai estudar matrizes, vetores, strings, você aprende algo novo. Uma nova forma de utilizar, uma nova forma mais dinâmica de utilizar. Então, turma, esse é o primeiro momento que vocês estão tendo de acesso a essas informações, tá? É o primeiro contato de vocês estudando aí matrizes, strings, vetores. Então, eu vou também ter paciência, eu sei, eu já estive aí na pele de vocês, tá bom? Então, é tudo muito novo. Então, a gente vai utilizar essas estruturas da melhor forma possível, para não enlouquecer a nossa cabecinha, né? Então, turma, é importante que vocês relembrem pelo menos as estruturas básicas. E qual é a função básica de cada uma dessas estruturas. Como, por exemplo, o vetor. O vetor eu posso, em um único vetor, armazenar o nome, o sobrenome, a idade, o endereço, o CPF, o RG de uma pessoa. Em um único vetor, eu posso armazenar o nome, o sobrenome, a idade, o endereço, o telefone, o RG, o CPF. Eu posso fazer isso? Essa é uma pergunta, né? Eu posso fazer isso? Porque essa é uma característica muito importante que você precisa lembrar dos vetores. Me digam aí se eu posso ou não posso fazer isso num vetor. Escrevam aí. De já, a gente conversou sobre a parte teórica dos vetores e das matrizes, porque na hora da programação a gente não pode ter essa dúvida. Se pode ou se não pode
utilizar várias estruturas de tipos de dados em um único vetor? Eu não sei, não me lembro. E agora? Tem que lembrar. Como é que a gente lembra? Lê algum material, pesquisa. Muitos programadores que trabalham com isso, que ganham dinheiro com isso, eles não sabem de tudo de uma linguagem de programação, não, pessoal. Cada novo desafio, a pessoa vai precisar estudar, se dedicar, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui se o pessoal colocou alguma resposta. Bom, a Hélida colocou o seguinte: não pode, pois o vetor tem que ser de um mesmo tipo. Exatamente. Não poderia ter uma resposta melhor. Eu vou até repetir essa resposta. Não pode, porque o vetor tem que ser de um mesmo tipo. Exatamente, né? Eu não poderia ter elaborado uma resposta melhor. Eu não tenho condição, pessoal, de colocar milhares de tipos de informações diferentes em um único vetor. Porque uma característica básica do vetor é que todas as caixinhas de um vetor, elas precisam ser do mesmo tipo. Tem que estar guardado aqui o mesmo tipo de dado. Se é um vetor de inteiros, então aqui nessas caixinhas eu só posso guardar números inteiros. Ah, professora, mas sem querer eu me esqueci e armazenei 10,5. E aí? Ok. Porém, não é esse valor que vai ficar armazenado lá dentro, não. Ele vai só armazenar o valor inteiro, viu? Então, tenha atenção. Ah, eu escrevi um char, né, uma letra. Vai dar erro, teu compilador vai ficar doido. E aí o teu código não vai rodar. E esses tipos de erros são os piores, porque são os erros de sintaxe, viu? Quando a gente erra o código na escrita, é mais fácil. Imagine aí, ao invés de ser escrito int, eu coloquei int, por exemplo. Esse tipo de erro é mais fácil do compilador te mostrar. Olha, você errou lá na linha tal. Aí você olha, vixe, eu errei, coloquei um E a mais. Esse aqui é facinho da gente encontrar o erro. Agora, erro de sintaxe, sai de perto, viu? Então, a gente tem que ter bastante atenção com a sintaxe. É por isso que eu trago tanto a parte da teoria também, porque sem a teoria a gente não aprende a sintaxe, viu? E aí, galerinha, fazendo aí uma retomada, né, com vocês dos vetores, lembrando, os vetores, eles são estruturas ou de linhas ou de colunas, todos eles possuem o mesmo tipo de dados, tá? E eles não são, eles só têm uma direção, tá? Uma dimensão. Já as nossas colegas matrizes, as matrizes é como se elas fossem um conjunto de vetores, todos organizados, certo? E que também tudo que tem dentro de uma matriz precisa obrigatoriamente ser do mesmo tipo. Ele segue a mesma regra dos vetores, tá? Tem que ser do mesmo tipo. Se é uma matriz de idade de pessoas, então só pode armazenar lá dentro idade. Se é uma matriz de nome, provavelmente essa matriz vai ser do tipo char. Então, só pode armazenar nome. Ok? E as matrizes, de uma forma diferente dos vetores, para lembrar vocês, porque lembrar é viver, né? Para depois vocês não ficarem perdidos, elas têm também as posições, que são os índices. Lembrando que nós temos índices de colunas e índices de linhas. Aqui, por exemplo, na coluna, eu começo com o índice 0, 1, 2, 3. E as linhas 0, 1, 2 e 3 também. Quando eu quero encontrar, fala, olha, eu quero que você armazene um valor nessa posição bem aqui que está marcado de verde. Eu preciso dizer para o meu programa qual é o local que eu quero que seja guardado na matriz. Senão ele vai ficar doido, ele nem sabe onde é que ele vai armazenar. E o pior, ele não vai saber onde resgatar aquela informação.
tá bom? Então, pessoal, nesse caso, a gente precisa utilizar aí as coordenadas. Eu gosto de falar esse nome coordenadas, porque eu me lembro lá da parte, né, do plano cartesiano e tudo mais, que funciona praticamente igual, viu? E aí, turminha, o que que eu faço? Eu primeiro pego o valor da linha e depois eu pego o valor da coluna. Então, esse aqui que está marcado de verde, a localização dele é 2,1, certo? Linha 2 e coluna 1, tá? E aqui de já, eu vou até ajeitar o erro que eu cometi bem aqui, porque a gente pode utilizar parênteses nas coordenadas geográficas, mas na programação a gente tem que utilizar colchete, viu? Então, a gente utiliza colchete desse jeito para representar qual é a coordenada de algum lugar, tá bom? Então, eu estou relembrando vocês isso aqui, porque já já eu vou pedir para vocês analisarem esse código, e para vocês analisarem esse código, vocês precisavam ter essas informações frescas na mente, tá bom? Sobre a posição dos índices, também sobre os tipos de dados que são permitidos para a utilização de um vetor e de uma matriz. Lembrando, vocês se lembram aí que para usar matriz, a gente sempre utiliza uma estrutura de repetição, que sempre nos acompanha, que é o for, tá? Então, normalmente, quando a gente utiliza, a gente sempre vai utilizar o for, tá? Então, em algum lugar aqui nesse código, você já vai encontrar um for aí funcionando, viu? Vou apagar aqui, porque eu vou riscar também na parte do código. E aí, pessoal, eu quero que vocês observem, tá? Observem esse código. O programa verifica se o nome entrado pelo usuário, né, escrito pelo usuário, pertence a um vetor iniciado de string. Ou seja, ele vai pedir para o usuário digitar um nome. E esse programa vai tentar identificar se aquele nome já está guardado no vetor. É isso que vai ser feito nesse programa, tá bom? E aí, pessoal, eu quero que vocês analisem esse código. Eu quero que vocês tentem informar, por exemplo, qual seria a possível saída, tá bom? Qual será a saída? Imaginem aí, por exemplo, eu vou dar aqui 2 nomes, tá? A primeira situação, o usuário iria digitar o nome, deixa eu dar uma olhada aqui, tá? O nome, ok. O nome Ana, tá bom? O primeiro tipo, tá? O primeiro tipo, a primeira forma, a primeira pessoa que fosse escrever o nome, iria escrever esse nome aqui, ó, Ana. E aí eu quero que vocês me digam qual é o retorno do programa. O que que vai aparecer na tela da pessoa se ela escrever o nome Ana. E posteriormente, outra pessoa vai testar e vai escrever o nome Pedro. Tá bom? E eu quero saber o que é que vai mostrar quando aparecer o nome Pedro, tá? Então, eu quero que vocês analisem esse código, eu vou dar um tempinho para vocês. Aí, imaginem que 2 usuários vão testar esse código. O primeiro usuário que for testar esse código, ele vai escrever o nome Ana. E aí vai ter um resultado, que eu não sei qual é, que é justamente o que a gente precisa saber. E o segundo usuário que for digitar, ele vai escrever o nome Pedro. E aí vai sair algum valor. E eu quero que vocês analisem também, tá bom? Então, eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês analisarem essa questão. E eu quero saber, o primeiro, qual foi o resultado? O segundo, qual foi o resultado? 3 minutinhos aí para vocês, pessoal.
Pronto, galerinha. Pronto, tá? Então, pessoal, vamos analisar essas questões, esse exemplo, né, esse algoritmo. Se você tem uma sugestão de qual é a saída, tá? Você pode aí colocar a resposta no chat. Então, também aqui no chat do IPTV, para a gente discutir juntinhos. Então, de já, vou fazer o seguinte. Pode ser que tenha uma parte aqui que seja um pouco nublada, né, na mente de vocês. Talvez esteja um pouquinho nublada na mente de vocês. E eu tenho certeza, se eu acertar, vocês me falam, viu? Se eu acertar qual é a parte que ficou nublada na mente de vocês, vocês me falam. Mas eu acho que pode ser que na mente de vocês esteja nublado essa parte bem aqui. Tá bom? E aí, se eu adivinhei, vocês falam. Verdade, né? Coloquem aí, me digam aí se eu acertei ou errei. Qual é a parte que está nublada na mente de vocês? Eu acho que é essa, tá? Se não for essa, tudo bem. Então, olha aqui, pessoal. Vou começar lá do começo, do início. Aqui nós temos a nossa função main. Aqui nós temos um count, né? Que é o nosso contador. Nós temos também outra variável que se chama entra, que a entra, ela já está sendo iniciada com um valor de 0. Ela já começa tendo um valor guardado dentro dela, que é o valor 0. Eu estou criando aqui, no caso, um vetor que tem um nome, e ele é do tipo char, e ele pode guardar até 40 nomes dentro dele, porque ele tem o tamanho 40, tá bom? Ó. Aí, turma, na parte de baixo, nós temos uma matriz, certo? E aí vocês podem me perguntar, professora, mas como é que você sabe quando é uma matriz e um vetor? Um vetor, eu normalmente, né, só tenho um vetor unidimensional, eu só tenho uma única quantidade de índices, tá? Só uma. Já a matriz, obrigatoriamente eu preciso ter duas. Porque a primeira é a quantidade de linhas e a segunda duplinha de colchetes, mostra a quantidade de colunas, tá bom? Então, a primeira é a quantidade de linhas e a segunda é a quantidade de colunas. Então, é por isso que eu sei que aqui é a declaração de uma matriz e não de um vetor. E além de criar essa matriz, que ela tem como nome list, já está sendo inserido dentro desta matriz 4 nomes. Carlos, Ana, Pedro e André. Tá? E aí, turminha, tem uma dica aqui para vocês, né? Que fala o seguinte, olha, cuidado, para que as strings não excedam as colunas da matriz. Então, é o seguinte, a gente tem que ter bastante atenção. Quantas colunas possui? 7. Então, até aqui está ok, né? A gente só tem 4 valores, então até aqui deu certo. E aí, turma, começa, né, os jogos. Aqui começa a nossa programação propriamente dita. A lógica começa agora. Porque até então nós só fizemos o quê? Nós simplesmente só estamos guardando e declarando os nossos vetores, matrizes e variáveis. Deixa eu dar uma olhada aqui que o pessoal já colocou algumas respostas, certo? A Hélida colocou o seguinte, que a Ana, né, a Ana não entra porque tem 2 letras N. Isso daí é uma boa percepção, certo? Uma boa percepção. E isso acontece como? Como é que o programa sabe que a Ana de 2 N's não é igual a Ana de 1 N? Como é que esse programa vai entender isso daí? Como é que ele vai saber que uma Ana de 2 N's não é a mesma Ana de 1 N só? Alguém tem um chute, uma sugestão ou uma declaração para falar,
para fazer sobre essa observação aqui da Hélida, que o programa não vai aceitar a Ana de 2 N's, só aceitaria se fosse a Ana de 1 N só. Quem concorda aí com a Hélida? Coloque eu concordo. E a resposta é essa, né? E aí vocês não me responderam. Olha, vocês estão me deixando no vácuo, né? Vocês não estão me dando aí um feedback se eu acertei ou não. Qual foi a parte do código que vocês ficaram com a mente nublada, né? Eu acertei. Foi essa parte aí que eu circulei de amarelo, porque se não foi, né? É porque então vocês estão se garantindo dessa etapa, tá bom? Então me digam, olha, vocês me deem um retorno, pelo amor de Deus. E aí, pessoal, é o seguinte, esse comando aqui fala assim, ó, digite seu nome. Então a pessoa vai observar essa mensagem e vai digitar o nome dela, tá? Então, eu, por exemplo, eu iria colocar o meu nome, Amanda. Aí, o que era que ia acontecer? O nome escrito pelo usuário, ele seria jogado, né? Seria levado lá para o nosso vetor nome. Aí, tudo ia começar agora. Tudo ia começar agora. Depois disso, ia começar o for. Porque se a gente está trabalhando com matriz e vetor, uma coisa não pode faltar, é um for, tá? Porque é o for que vai ajudar a gente a andar de casinha em casinha, né? Caixinha em caixinha. E aqui começa tudo o seguinte, olha, o contador começa com 0, e aí ele pergunta, né? O contador é menor do que 4? Então, aqui a gente já tem até a nossa condição de parada, tá? Qual é a nossa condição de parada aqui, desse for? Qual é a condição de parada para esse for bem aqui, turminha? Me ajudem aí a desvendar esse mistério. Vocês que se garantem demais, tá? Então, de já, para a gente encerrar esse nosso primeiro momento da aula, queria pedir para vocês desvendarem qual é a condição de parada. Que aí, daqui a pouco, quando nós voltarmos do intervalo super rapidinho, eu vou desvendar para vocês o mistério da parte que ficou nublado na mente de vocês, que eu acho que essa foi a parte que ficou nublada, tá bom? E aí, galerinha, já já a gente vai retornar para desvendar esse mistério. Mas eu quero saber qual é a condição de parada desse for, tá bom? Ó, o pessoal, a Hélida Sofia já colocou aqui o que ela acha. Ela acha que a condição de parada é o número 4. E está correta, viu? Se for o 0, ele aceita, o 1, o 2, o 3, ele aceita. Quando chega no 4, ele fala, não, 4 não é maior do que 4. Então, já já a gente retorna, pessoal, para dar continuidade à nossa aula.